Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu sempre gosto de declarar os Salmos 23, versículo 6, que diz assim, olha, certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. E isso é uma promessa de Deus para todo aquele que tem o nosso Deus, o nosso Senhor, como o seu pastor. Porque o primeiro versículo do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, que você esteja debaixo deste cuidado de Deus nesse dia, sendo pastoreado e se entregando ao pastoreio do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também convidar que você venha ler comigo a palavra de Deus agora. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Uma passagem cheia de mistérios, mas Deus tem uma revelação maravilhosa para mim e para você nesse dia. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura, e se você não puder acompanhar agora, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para que você possa ler em qualquer momento que você tiver disponibilidade e acesso à sua Bíblia. Então, vamos ao que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Um texto misterioso, cheio de seres viventes, com muitos olhos. É um texto até difícil de nós tentarmos entender em tão pouco tempo. Mas eu quero pegar um ponto central, determinante deste texto, dessa passagem, que é o louvor a Deus. Estes seres viventes lá no céu estavam diante do trono de Deus, louvando a Deus. E esse é o ponto-chave que eu quero trazer para o nosso entendimento hoje. Por que devemos louvar a Deus? Por que nós louvamos a Deus? E a primeira e a mais importante compreensão que precisamos ter sobre isso é que só vai louvar a Deus quem conhece a Deus. Só aquele que conhece o Senhor, só aquele que conhece o nosso Deus, que tem relacionamento e intimidade com Deus, é que vai de fato conseguir louvar a Deus, conseguir adorá-lo de verdade. Porque você não vai louvar aquilo que você não conhece. Então, o ponto-chave que muda toda a nossa compreensão sobre o louvor é entender que nós louvamos aquele a quem nós conhecemos. É necessário que nós venhamos conhecer a Deus para que nós possamos louvá-lo.
E a palavra de Deus mostra que nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é infinito, ele é maior do que tudo que existe. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o Deus todo-poderoso e ele sabe tudo que existe, ele está em todo lugar e conhece todas as coisas. Nós compreendemos algo de Deus daquilo que ele nos permitiu ser revelado através das Escrituras. Nós não temos a compreensão total sobre Deus. Tamanho é esse Deus infinito e maravilhoso, nosso único Senhor e Deus. E ao mesmo tempo, o poder de Deus alcança cada pessoa que habita a face dessa terra. Deus conhece cada ser humano na sua intimidade, e isso revela um grande e maravilhoso poder de Deus. E por que nós louvamos a Deus? Porque quando nós conhecemos e temos entendimento da magnitude do que é o nosso Deus, nós não temos alternativa a não ser louvar a esse Deus, exaltar ao Senhor, adorar a Deus com toda a nossa vida, porque nós começamos a reconhecer esse amor tão grande que Deus tem por nós, que nós, ainda sendo, sim, tão insignificantes enquanto tamanho, enquanto na nossa importância, enquanto aquilo que nós somos, Deus nos ama de forma incondicional. Ele manifesta esse amor por nós, dando-nos a vida, nos criando, permitindo que nós possamos ser redimidos dos nossos pecados, estabelecendo um relacionamento conosco. Deus, nesse momento em que você está ouvindo esse vídeo, você está assistindo aqui esse vídeo, Ele está aí com você, disponível, pronto para poder falar com você, conduzir a sua vida, pronto para te dar os livramentos que você precisa, pronto e com tudo resolvido para que você possa se relacionar com Ele. E muitas vezes é grande demais para nós podermos entender, mas ainda que nós não consigamos entender tudo, esse é o grande desejo do nosso coração, estar e desfrutarmos da presença desse Deus maravilhoso. Então, louvar a Deus é o resultado daquele que conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você o louva. Se você conhece a Deus, você o adora, porque não há uma outra forma de nós nos relacionarmos com Deus a não ser através da nossa oração e da nossa adoração. Nós oramos, falamos com Deus, choramos na presença de Deus, às vezes até brigamos com Deus, isso pode acontecer, mas no fundo, tudo que Deus espera de nós é essa reverência de adoração e louvor, porque Ele é tudo para nós. Então, por que nós louvamos a Deus? Porque o nosso louvor a Deus coloca Deus no centro da nossa vida. Quando nós dedicamos o nosso louvor e adoração a Deus, nós estamos declarando que Ele é o centro da nossa existência e que não há mais nada que receba e que seja digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Quando nós louvamos a Deus, nós reconhecemos quem Ele é e tudo o que Ele faz. Porque aquilo que Deus faz não é desassociado de quem Ele é. Então nós louvamos a Deus por quem Ele é e louvamos a Deus por tudo que Ele faz, por todas as suas maravilhas. Nós reconhecemos a grandeza de Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós trazemos a presença de Deus, porque o louvor, em essência, é você agradar a Deus com seus elogios, com as palavras de adoração, com palavras de louvor, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade. É um ato de rendição a Deus quando nós o louvamos. É um ato de reconhecimento de Deus e isso agrada. A palavra fala que Deus ele está entronizado nos nossos louvores. Então, quando você louva a Deus, você está se aproximando e reconhecendo quem Ele é. Deus, muitas pessoas, de uma forma muito enganosa e errônea, acham que Deus ele precisa do nosso louvor. Não, Deus não precisa do nosso louvor. Mas é impossível você conhecer a Deus e não o louvar. Nós precisamos desse momento de adoração e de louvor a Deus, porque isso nos coloca numa posição
de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de sabermos quem de fato é o nosso Deus. O louvor, ele para nós é uma forma de lutarmos contra o mal. Porque quando você está vivendo uma grande luta, uma grande batalha, e você louva a Deus, você está dizendo, você está declarando no mundo espiritual que você reconhece que Deus é soberano e que essa batalha vai ser vencida e que você vai superar esse momento, que as coisas vão passar. Por quê? Porque as batalhas, as lutas, as dificuldades não tomaram o lugar de Deus na sua vida. Louvar a Deus em meio às dificuldades e às lutas significa que as lutas continuam sendo menores do que o nosso Deus. E quantas vezes nós deixamos que as lutas, as circunstâncias se tornem maior do que Deus? Por quê? Porque nós não o louvamos, nós não o bendizemos, nós não o adoramos em meio às dificuldades e às circunstâncias. E quando nós não fazemos isso, nós estamos declarando para nós mesmos que as lutas, as dificuldades são maiores do que Deus. Ele não vai ser possível ele intervir, ele não vai ter condição de mudar o nosso trajeto, a nossa história, mas isso não é verdade. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, não importa a circunstância, você vai louvá-lo, você vai adorá-lo e você vai entender que ele é soberano e nada passa desapercebido. Por isso a palavra de Deus para mim e para você hoje é: louve a Deus. Cante para Deus. Se você tem dificuldade de cantar, coloque um louvor, coloque um hino de louvor para que você louve a Deus junto com aquele ministro ali da palavra, do louvor. Cante para Deus, leia os salmos de adoração e de louvor a Deus, porque o louvor a Deus torna a exclusividade de Deus sobre a nossa vida algo determinante. Nada vai ser maior do que Deus quando nós oramos. E quando nós deixamos de orar, as circunstâncias começam a ficar maiores do que Deus na nossa vida. Não duvide, isso acontece porque nós tiramos Deus do trono de louvor e adoração e colocamos as lutas, as dificuldades, os sofrimentos nesse lugar onde toda a nossa atenção, toda a nossa força, nossa energia, nosso lamento e sofrimento é colocado a serviço daquilo que nós estamos vivenciando. E não é isso que Deus espera de nós. E não é isso que vai nos fazer vencer as lutas. Mas quando nós louvamos a Deus em meio às dificuldades, nós estamos dizendo: Ele continua maior do que as minhas lutas. Pai querido, louvo o Senhor neste momento, junto com cada pessoa que está comigo aqui nesse vídeo. Que o Senhor possa trazer convicção, entendimento sobre cada pessoa que ouve esta mensagem, que louvar ao Senhor é reconhecer o Senhor em nós, que aquele que o conhece não pode deixar de louvá-lo. Por isso, o meu pedido ao Senhor hoje é que se revele a cada pessoa que recebe esta oração hoje como esse Deus tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão grande e poderoso, mas tão amável e tão bondoso. Revela-te, Senhor, a esta pessoa para que ela saiba quem o Senhor é e ela descubra, através do louvor, esse lugar de prazer, delícias e alegrias, mesmo em meio às circunstâncias. E te peço também, dê vitória para o louvor da tua glória. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder orar por você. E não deixe de compartilhar esse vídeo, essa mensagem. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.